A ideia é que a gente converse com vocês sobre a nossa história, como que a gente conseguiu sair de uma realidade que não era uma realidade rica, de um bairro que não era um bairro rico, para a gente viver numa realidade rica hoje, como a gente vive, como que a gente construiu tudo isso, qual foi o pensamento que passou aqui primeiro para a gente poder construir tudo isso, e é isso que a gente vai falar a partir de agora, certo? Para quem não conhece, eu tenho certeza que vocês já conhecem, sou uma cara mais conhecida por aqui, obviamente, mas para quem não conhece o Carlos é meu marido. E além de ser meu marido, ele também é a pessoa, é o CEO, é a pessoa que faz tudo acontecer quando a câmera desliga, ou mesmo quando ela está ligada, mas por trás das câmeras. Então, toda a parte operacional, toda a parte de gestão de empresa, quem faz é o Carlos, por isso que ele é o nosso convidado de hoje, para que a gente possa falar sobre esse tema, riqueza, construção, prosperidade. Carlos, quiser se apresentar, fala para a galera um pouquinho da tua história, de quem você é e o que a gente vai falar hoje de bom. Muito bom, muito bom. Obrigado aí por estar aqui junto, compartilhando. Normalmente eu fico atrás das câmeras, então poucas vezes vocês me veem aqui de frente mesmo para a gente conversar um pouquinho. A ideia é bater um papo com vocês um pouco dessa transição, aquilo que a gente viveu, assim como a grande maioria aqui agora dos nossos espectadores, né, nossos seguidores, a gente também estava aí na indústria, no comércio, a gente tem uma trajetória de vida bem interessante e a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho mais aqui agora e passar um pouco daquilo que a gente vive, aquilo que a gente viveu, e o nosso horizonte aqui agora, que muito daquilo que você hoje está trabalhando, está no dia a dia, no front aí, você pode, com pequenos ajustes, às vezes estar aqui junto com a gente e vivendo desse mercado digital, informatizando tudo o que precisa. Muito, muito bom. Primeiramente, eu sou o Carlos, mais conhecido como produção aqui por os seguidores da Elisiane. Trabalhei 23 anos na indústria, na área automobilística. Ali eu trabalhei na parte de montagem de veículos, manufatura, engenharia. Fizemos um apanhado todo e hoje empresário da área do digital. Isso é mais ou menos de forma bem resumida Muito bom. Pouco sobre o nosso trabalho. Muito bom. Carlos, qual é o segredo do digital? Tem um segredo do digital? Talvez a pessoa que esteja assistindo a gente pense, caramba, a internet pode gerar mais visibilidade, talvez. Me fale aqui nos comentários o que vocês fazem, qual é a profissão de vocês no YouTube, no Instagram, mas talvez a pessoa esteja pensando em começar a usar a internet como ferramenta de geração de mais renda, de aumentar o patrimônio. A gente falava agora que renda ativa depende de tempo e da sua dedicação, e por isso é uma renda ativa, é você que constrói com as suas mãos. Mas você tem uma ferramenta que exponencializa, porque ela tira um pouco essa dependência, aliás, tira muito essa dependência do seu tempo diretamente, da sua dedicação. A gente tem que partir sempre de um pressuposto que todos nós temos habilidades, né? Cada um na sua devida cadeira. Alguns são profissionais liberais, advogado, dentista, médico. Vamos falar um pouco mais das profissões mais comuns. Cozinheiro, cozinheira. A pessoa trabalha no ateliê, a pessoa trabalha... Enfim, ela tem uma atividade cotidiana do dia a dia. O primeiro ponto é isso. Todos nós temos algum tipo de habilidade. Uma vez que a gente tem essa habilidade, a gente vende a nossa mão de obra num trabalho ou num espaço físico que a gente tem um período pré-determinado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Puxa vida, não, mas eu estou trabalhando muito, eu trabalho muitas e muitas horas. Tudo bem, você vai trabalhar das 8, 9 horas da manhã até 9, 10 horas da noite, até meia-noite que seja. Mas você tem uma janela temporal. E a partir do momento que você trabalha na parte no físico, né, que são uma loja ou um consultório, algo do gênero, você tem que fazer com que aquele momento que você esteja trabalhando seja o mais rentável possível. Então, ou você pode basicamente melhorar a questão do seu posicionamento na internet para mostrar para as pessoas que você é bom em determinada atividade. Não basta você ser bom, você tem que aparecer ser bom. Sim. Isso me lembra muito pouco de como que a gente começou na internet. Primeiramente, eu tive que sair um pouquinho da zona de conforto. Eu trabalhava na indústria de um horário pré-determinado, das 8 às 5 horas da tarde. Aquilo ali não estava me agradando de certa forma.
tive a oportunidade de transacionar de carreira dentro da própria empresa, onde que eu fui para uma área externa, onde que eu precisei ter contato com novas pessoas, novos ares, e aquilo ali me fez abrir um pouco a cabeça. A princípio, eu vi agora oportunidades no mercado digital. E comentei, cheguei em casa numa das minhas viagens de trabalho, falei, puxa vida, Elisiane, acho que um caminho para a gente era eu começar a pegar todo o meu conhecimento, o meu know-how que eu adquiri ao longo da jornada de vida e começar a mostrar para as pessoas como que funciona. Eu conhecia muito de carro, trabalhei 23 anos na indústria automobilística, então carro para mim era não era nem... Eu tinha muito conhecimento daquilo. Só que eu não podia aplicar porque eu tinha informação privilegiada, eu não podia falar, eu acho que era meio antiético. Aí que eu conversei com a Elisiane e falei assim, puxa vida, a Elisiane era advogada, gerente de banco, era gestora, era investidora já profissional há muitos anos. Falei, cara, o que você acha de a gente pegar e transacionar? Mudar um pouco dessa questão dessa vertente de carreira. Ela, puxa vida, mas será? Aí que vem o pensamento sabotador. Naturalmente, você começa a se sabotar sem ter o fundamento. A primeira coisa que a Elisiane, ela veio e falou assim, puxa vida, mas eu vou gravar conteúdo, sendo que já tem várias pessoas produzindo conteúdo que são muito grandes na internet, que tem muita audiência, muito conteúdo. O pensamento sabotador que 99,9999% das pessoas têm. A gente fica muito preocupado com a opinião alheia de quem não paga suas contas, de quem não tem um comprometimento com você, com a sua família. Então, naturalmente, aquilo que você tem na sua cabeça começa a te aprisionar e começa a criar um círculo de barreira que não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, é uma postura, uma conduta até por vezes destrutiva, né? Aí que você começa a pensar na questão de propósito, de valor. E uma das coisas que a gente sentou junto, a gente ficou conversando muito tempo sobre esse tema, né, de como que a gente pode levar essa mensagem, a gente pode transformar e melhorar a vida das pessoas. Nosso propósito, basicamente, lá atrás, quando a Elisiane começou a produzir conteúdo, e hoje é o quê? É gerar valor e transformação na vida das pessoas. Né? Mas como? Aí a ferramenta que a Elisiane propriamente usa é o quê? É o conhecimento em finanças e educação financeira e educação intelectual, porque não adianta você saber, basicamente, a organização financeira e você não ter a mentalidade de saber que problemas no dia a dia vão ocorrer, que a vida ela não é uma condição linear, ela é uma senoide. A vida da gente tem momentos bons, e chega num certo momento que esse pico, ele vira para baixo também, e você começa a ter problemas, e você entender que saber lidar com situações tanto positiva como negativa. Eu acho que isso é um quesito aí. É de fato uma construção, né? É interessante, como a gente estava falando sobre... Aqui no Brasil a gente tem uma cultura, muitas vezes, enviesada de forma errada sobre riqueza e prosperidade, de forma que até mesmo quando a gente ouve essa palavra, vai falar sobre riqueza, vai falar sobre prosperar. Parece, né? A gente tem alguma coisinha, alguma pulguinha que fica atrás da nossa orelha dizendo assim, ai, mas será? Será que é certo? Será que é tudo bem falar de riqueza, de ser rico? Será aqui no Brasil não é porque você explora alguém, é algo errado, vai tirar um pouco da tua bondade, vai tirar um pouco da tua humildade, né? Então é como se a gente tivesse uma escolha. Ou a gente é pobre e humilde e bom de coração, ou, né? Não dá para ser os dois. Então ou eu enriqueço e eu perco a humildade, eu perco a bondade do meu coração, eu perco a minha generosidade, porque eu preciso necessariamente me tornar alguém mais egoísta para que eu possa enriquecer, e o dinheiro, o acúmulo de dinheiro está ligado a esse egoísmo. E isso é um pensamento em si que limita muitas vezes, até inconscientemente, as ações e as decisões que você toma diariamente para que você possa prosperar na sua vida, dentro da sua realidade, até para que você possa migrar para uma realidade, inclusive, melhor. No domingo, nós dois estávamos na missa, junto com o Oliver, nosso filho de 5 anos, e a palavra falava exatamente sobre sermos sal na terra e sermos luz na terra, as duas coisas, né? E quando a gente fala da nossa história, da nossa jornada,
No fim das contas, a gente poderia resumir isso aqui em: nós sempre procuramos de alguma forma, né, um jeito, um meio de sermos ainda mais sal e ainda mais luz na Terra. Por quê? Porque na palavra isso tem a ver diretamente com servir outras pessoas. Servir, usar o teu intelecto, usar a tua capacidade cognitiva, usar as tuas mãos, usar as ferramentas que você tem para que você possa servir, resolver problema das pessoas. E isso é ser sal e ser luz na Terra. Veja, como isso contradiz, né, toda a crença limitante sobre dinheiro ser algo ruim, sobre prosperar ou enriquecer ser algo errado, né? Então, quando você pega a Bíblia nunca vai dizer para você que você não pode enriquecer ou que você vai ser uma pessoa menos boa ou menos generosa, teu coração vai ser pior porque você enriqueceu. Não! Muito pelo contrário, né? Você foi criado, você foi gerado em toda a tua complexidade e a criação é perfeita porque o Criador é perfeito em tudo que ele faz. E ele te colocou nesse mundo para que você possa ser sal e luz na vida das pessoas. O sal é aquilo que dá sabor na vida das pessoas, né? Se a gente trouxer para gastronomia aqui, o sal cumpre exatamente essa função, de trazer esse sabor a mais, de tornar aquilo mais agradável, mais saboroso. A luz é no sentido de você realmente poder ser, de alguma forma, farol. Não é uma luz que cega as pessoas, não é uma luz que incomoda, mas é uma luz que mostra o caminho, que facilita o caminho das pessoas. Então, quando a gente trabalhava CLT, carteira assinada, né? É claro que a gente era mais limitado para ser tudo isso que a gente gostaria de ser. Por quê? Porque, veja, eu no banco trabalhava ali 6 horas, depois passei a trabalhar 8 horas, mas era esse o meu limite, era atender a próxima pessoa da fila, fazer o melhor que eu podia fazer por essa pessoa, e acabou, às 5 horas da tarde eu voltava para casa. E, sinceramente, a minha vida era um pouco mais vazia, né? De fato, era mais vazia porque eu não via propósito ali, não do jeito que eu gostaria de ver, apesar de ser um trabalho honesto, de fazer, enfim, o que eu era contratada para fazer, às vezes até mais, né? Que era basicamente bater a meta do banqueiro, do banco, enfim, eu não era feliz naquilo. Mas hoje eu entendo que essa jornada também foi necessária porque ela foi, de certa forma, um treinamento, né? Eu pude ali vivenciar experiências das pessoas, onde eu pude entender a dor dessas pessoas em relação à falta de conhecimento que elas tinham em relação a dinheiro, a falta de preparo que elas tinham para estar ali de igual para igual com o banco, porque o banco sabe muito, ele acaba dominando você só pela linguagem que o dinheiro, aliás, que o gerente da conta fala com você sobre dinheiro. E isso leva você muitas vezes a ser um refém do dinheiro a sua vida inteira, né? E isso foi um treino, quer dizer, foi uma forma de receber essa capacitação para que eu pudesse falar para as pessoas hoje sobre dinheiro de forma mais simples, de forma mais acessível. E hoje a gente realmente, eu acho que eu posso falar aqui pelos dois, mas eu vou deixar o Carlos também falar sobre isso, a gente consegue entender muito mais a nossa vida como um propósito maior. Eu não sinto mais esse vazio que eu sentia lá atrás trabalhando para o banco. Por quê? Porque agora eu sinto que aquilo era uma forja, era uma forma de ser forjada, mas hoje a gente cumpre um papel de ser luz, de ser sal na vida das pessoas através do nosso conhecimento, através das nossas experiências, através daquilo que a gente pode, consegue e compartilha aqui todos os dias para vocês. Seja no Instagram, nos conteúdos diários, seja no YouTube, ali no canal, e principalmente na Aliança da Riqueza, que é um ambiente seguro, é um ambiente fechado, é um ambiente selecionado, onde a gente consegue estar muito mais perto e acompanhar, ser muito mais luz e sal na vida das pessoas que escolheram prosperar. Quando eu falo com 3 milhões de pessoas aí no Instagram, eu falo de certa forma com uma amostra da população, né? De certa forma é uma amostra do que a gente tem como população brasileira ali no meu Instagram. E isso é uma bênção, mas é desafiador também, porque nem todo mundo que está ali nas redes sociais quer mudar, quer aprender de fato, quer e está ali disposta a ouvir algo que talvez contrarie tudo que ela ouviu ao longo da vida dela inteira, mas que
vai levar ela a viver uma nova realidade, a experimentar coisas melhores para a vida dela, né? Porque é um conhecimento que realmente abre a sua mente. Só que esse abrir de mente, ele não depende só do lado de cá. Ele também depende do lado da pessoa que está acompanhando e que está principalmente aberta para essa mudança, né? Então acho que vem daí, por isso que a gente tem nas mãos uma bênção e tem ao mesmo tempo um desafio, e não tem como ser uma coisa sem a outra também. Isso faz parte da nossa jornada e a gente é muito grato, né, por podermos ser essa ferramenta aí na vida das pessoas. Eu gostaria, o que eu quero propor aqui, tá? Que vocês enviassem aqui pra gente perguntas, tá? Mandem dúvidas ali no Instagram, mandem ali no YouTube, perguntas em geral, e a gente vai selecionando algumas aqui para que a gente possa responder. Combinado? Já tô vendo ali alguém dizendo assim, graças às suas aulas iniciei investindo no exterior, nos Estados Unidos, muito bom, meus parabéns, é isso mesmo. Hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades de fazer investimentos seguros, não essa porcaria que você vê aí, banco liquidando, nada disso, né? Aliás, não fique na mão de assessor, mas a gente tem possibilidades muito melhores, mais prósperas, inclusive para investir fora do Brasil, em dólar, moeda mais forte. Muito bom, muito bom. Carlos, fala pra gente um pouquinho do que é riqueza para você. O que é? Muitas vezes essas crenças que a gente carrega de criança mesmo, dinheiro é sujo, não mexe aí, dinheiro não dá em árvore. E a gente, de certa forma, a gente veio de uma realidade rica, assim, milionária, a gente já nasceu em berço de ouro e por isso a nossa vida foi mais fácil para a gente construir o que a gente construiu? Fala um pouquinho pra gente. Não, de forma alguma. Nossa vida foi de muita luta, muita dedicação, muita abdicação e é até hoje assim. O pessoal, deixa eu ver esse comentário, mas acho que estava mais em cima. Mas assim como tudo na vida, né, eu acho que não existe uma questão simples, né? Na nossa vida tudo tem que ser muito batalhado, muito uma construção, né? A gente primeiramente a gente entender aonde que a gente quer e a gente pode chegar. Você falando isso daí agora eu me lembrei de uma situação na minha vida. Você vê, eu já estava com seus 37 anos. Eu não tive um amigo, eu não tinha consumido um conteúdo. Eu tava refletindo em casa esses dias sobre isso. Eu não tive uma pessoa que tinha falado para mim, falou assim, cara, o meu objetivo é chegar no 1 milhão. Aí eu lembrei, eu esqueci de comentar isso com você em casa, pra você ter uma ideia. Teve uma pessoa no trabalho que ele comentou comigo uma vez, falou assim, Carlos, eu tô trabalhando agora para os meus 40 anos de idade, eu ter R$1 milhão na conta. Cara, eu fiz a conta, eu falei, puxa vida, mas caramba, como que esse cara vai chegar? Esse cara trabalha igual eu. E aí vendo que ele fazia outras coisas paralelamente a isso, né? Então ele nunca se ateve somente à questão do trabalho, ao salário propriamente dito dele. Naquele momento eu falei, cara, esse cara é louco. Pô, como é que ele ganha? Não sei, acho que naquela ocasião ele deveria ganhar uns R$7 mil. Falei, cara, esse cara, e fora a despesa de vida, né, com filhos e tudo mais, sim. Como que esse cara vai poder chegar e ter essa condição de chegar a R$1 milhão? Falei assim, que cara audacioso. Você vê que para R$1 milhão. Para R$1 milhão. Que cara audacioso de falar uma coisa dessa. E aquilo ficou na pulga atrás da orelha. Eu falei assim, pô, R$1 milhão. E hoje, com a maturidade, se vê que foi uma primeira provocação que a gente teve lá atrás e eu não tinha maturidade. E a gente não consumia, até porque a gente não olhava tantas redes sociais, então não tinha essa noção, essa percepção de valor de dinheiro, né? R$1 milhão. Sim. Nossa, parece uma realidade tão longe, tão distinta, a nossa vida ela é condicionada a gente trabalhar, e às vezes na vida toda a gente não chegar a atingir um terço desse valor. Mas, fazendo uma reflexão daquilo que ele fez paralelamente para atingir o objetivo. Então ele tinha a questão da renda, a renda dele, e ele paralelamente ele começou ao quê? A comercializar o conhecimento dele. O que ele fazia? Ele começou a dar aula sobre gestão da qualidade. Não em faculdade, para quem queria
Como se fosse uma consultoria. Ele abriu como se fosse uma espécie de uma comunidade, né? Um blog. No digital, então. No digital. Já usou o digital. Isso foi que ano? Isso foi, nossa, deve ser uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. Que é bastante coisa já, se a gente considerar ali, 2020, antes da pandemia, foi na antes, pandemia. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Então, uns 7 anos aí para trás. Mais ou menos. Interessante, né? É interessante isso que você falou, porque tem relação direta com o ambiente em que você está, que acaba moldando e limitando aquilo que você vai viver e que você vai considerar como sendo algo possível. As tuas possibilidades são limitadas pelo teu ambiente. E eu encaro isso também como regra de vida. Assim, se você quer mudar o destino, você vai, em algum momento, ser obrigado a mudar o seu ambiente. Não tem como. Por quê? Porque as conversas que você participa, as pessoas com as quais você convive, elas vão trazendo para você como o mundo funciona. Desde quando você é criança, que você observa teu pai e tua mãe, como que é a dinâmica de vida deles. Quando você se torna adolescente, isso é até perigoso, dependendo do meio que você se coloca ali, muitas vezes para vício, para algo assim, a gente é mais suscetível, tem ali uma necessidade maior de pertencimento, mas a forma como você age quando adulto, essa regra também é ditada pelo teu ambiente, pelas pessoas que você mais convive. Se o teto dessas pessoas é um salário de 10 mil reais, é isso que você vai entender como sendo possível e normal para você atingir mensalmente. E é isso, é essa a realidade da vida. Ó, uma pessoa que falou na época de CLT que gostaria de ter R$1 milhão e que está trabalhando para ter R$1 milhão até os 40 anos, foi uma pessoa e que o Carlos olhou na época e pensou, caramba, é diferente, assim, tá sonhador demais. Por quê? Porque fez uma conta, né? Poxa, se ele tem um salário de 7 mil reais, então talvez não seja tão possível assim. Mas essa pessoa já tinha uma visão diferenciada mesmo, né? Mas se é uma pessoa naquele ambiente, né? Ou ele vai ter que ser muito fiel àquela convicção dele, e mesmo assim ele vai ter que procurar referências fora para conseguir atingir isso que ninguém ao redor dele atinge, né? Ou em algum momento o ambiente acaba engolindo até as suas convicções. Então, como isso é importante? Por quê? Porque você vai ser chamado de louco, de cabeça dura, nossa, teimoso, fora da realidade, sonhador demais, e aí você acaba se diminuindo para você caber e continuar vivendo naquele ambiente. Como isso molda a nossa realidade, né? Se você conviver com gente que faz 1 milhão por mês, você vai começar a entender que é possível fazer 1 milhão por mês. Absolutamente. Se você convive com gente que faz R$1.000 por mês e é isso, também é isso que você vai entender como sendo possível, né? O nosso cérebro funciona em partes por um espelho. A gente tem um neurônio espelho. Ficou muito pequenininha a letra, a gente não consegue ler os comentários. Dá para voltar como estava para a gente poder ler a pergunta da galera, tá? Então, a forma como você se relaciona também vai dizer o teto que você vai colocar para você, para sua vida. Principalmente quando a gente fala de realidade financeira. Eu dizia o seguinte, o nosso cérebro tem uma forma de espelho, ele tem um neurônio espelho, literalmente, que aprende vendo, aprende observando. Isso está com a gente desde sempre, é desenvolvimento humano, é cerebral. Ou seja, quando a gente é criança, como que a gente aprende a falar? Por acaso é por um livro de gramática que a gente sozinho vai começar a ler e assimilar? Não, a gente observa, a gente está ouvindo os nossos pais falarem e por isso a gente aprende a falar. Quando a gente começa a aprender a caminhar, a andar, da mesma forma, a gente também está usando esse neurônio espelho para a gente aprender por observação. E quando a gente cresce, a gente também vai aprender o que é possível, o que é impossível, o que é para a gente, é realidade, é seguro, a partir das observações que a gente faz de mundo, das pessoas, é por aí. Sim. E olha como o CLT ele acaba travando a gente, né? Porque parece que não é possível. Parece que o empresário milionário, essa pessoa que tem 1 milhão, ela tem que ter nascido num lugar diferente, ela tem que ter tido mais sorte na vida. E aí, Carlos, como é que muda isso? Qual é a importância do ambiente para que a gente mude a nossa realidade? Pegando esse gancho da Elisiane, olha que coisa interessante, né? Você vê, me arremeteu uma memória, alguns dias atrás, que eu comentei para ela, no universo de vida, tá? Tô falando assim, de todas as pessoas na minha existência, né, como ser humano aqui, eu tive uma pessoa que falou para mim que ela teria o objetivo de chegar a R$1 milhão nos 40 anos de idade dela.
aquilo me deixou encucado, eu não tinha maturidade, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre R$1 milhão. Qual que era o meu grande objetivo? E acredito que seja aqui o grande pensamento das pessoas. A gente está com várias pessoas no Instagram, no YouTube aqui. Qual que é o referencial que a gente tem de vida? Vou falar por mim agora, quando eu trabalhava na indústria, tá? O meu teto era o quê? Era eu chegar a ser um supervisor ou a ser um gerente do lugar que eu trabalhava. Que são os superiores, os próximos salários da tabela ali, do CLT. Qual que é o meu próximo degrau de vida? Puxa vida, eu ganhava ali R$10 mil, R$12 mil, pô, meu chefe eu ganhava 13. Caraca, meu porra. Esse é o sonho. Caraca, eu tenho que chegar naquela cadeira. Eu tenho que trabalhar pra cacete, eu tenho que me entregar, eu tenho que me dedicar tudo que eu posso, né? Toda a minha capacidade intelectual para o quê? Para trabalhar e ter sorte de ser visto pelo meu chefe. Você entende? Então, o que acontece? O nosso referencial é aquilo que a gente consegue enxergar, o meio que a gente está inserido. E olha que coisa interessante, né? A partir do momento que a gente transacionou, que a gente começou a empreender, a aprender, a ter esse contato com outros empresários. Hoje eu fui na academia, 6 horas da manhã, eu conversei com 3 pessoas na academia que comentaram comigo que agora no mês de janeiro foi um mês excepcional para eles, que cada um deles faturou 6, 7 milhões de reais. O que é normal aqui para nossa região, para isso foi na academia, que a gente vive hoje, na a gente conversando. Não é um comentário assim, nossa, deve ser mentira, não é impossível. Não, as pessoas conversam isso no nosso dia a dia, naquilo que a gente vive hoje, né? Muito comum. E esse ambiente que a gente tem da aliança, né, da aliança da riqueza, além da questão da gente conversar sobre a educação financeira, que todos nós absolutamente não fomos treinados para isso, a gente não teve essa educação da escola, ninguém nos ensinou, nossos pais, né, meu pai, minha mãe, os pais da Elisiane, pessoas extremamente humildes, a gente vem de uma base extremamente humilde, né, a gente nunca teve oportunidade de estudar numa escola particular. Nossas 2 faculdades, tanto eu como a Elisiane, a gente teve que pagar para a faculdade porque a gente não teve capacidade de ter o estudo que precisava para passar prestar um vestibular de uma universidade pública e ter nossa capacitação por lá. Então a gente teve que trabalhar, ralar muito para poder bancar aquilo. Hoje nosso filho não, nosso filho tem um estudo melhor possível. Incomparavelmente. Os ambientes que a gente frequenta, que a gente conversa, e toda essa experiência de vida que a gente condensou ao longo de quase 40 anos aqui, mais de 20 anos de indústria, agora 4, 5 anos empreendendo, a gente condensou todo esse conhecimento que a gente tem e colocou dentro da aliança. Né? Ali dentro a gente fala sobre riqueza. Meu Deus, mas pô, R$1 milhão, cara, que absurdo. Meu amigo, minha amiga, vocês que estão ouvindo, a gente está com 60 pessoas aqui, mais, sei lá, deve estar mais de 150 pessoas somando os canais. Esse assunto, para você, ele tem que começar a soar natural. Riqueza, educação, empreendedorismo. Ah, mas eu não quero empreender. Eu não quero empreender. Empreender definitivamente não é para mim. Você sabia que você pode empreender dentro do seu próprio trabalho? Exato. Poxa vida, você está numa posição, será que você não consegue melhorar, ascender ali dentro de uma posição melhor para você, de repente, fazer mais dinheiro e, por consequência, não melhorar a sua vida da sua família? Então, todos esses pontos, esses insights, tudo isso a gente condensou dentro de uma metodologia onde que, por sua vez, a gente tem aulas específicas que a gente pode conversar e a gente fala sobre isso, sobre riqueza, abundância, educação. Muito bom. Eu quero chamar a atenção para um comentário do YouTube, não é o nome dele que está ali, é 539141ABLE, que diz assim, ó, mas a riqueza de vocês são da educação financeira ou das aulas vendidas? Quero chamar a atenção para 2 pontos aqui. Primeiro, que a gente não tem nenhum problema em falar aquilo que a gente faz de atividade de renda ativa hoje em dia. Aliás, a gente tem muito orgulho daquilo que a gente faz, que, para quem estava no começo da aula, a gente serve muitas pessoas, na verdade hoje são 15 mil alunos em 40 países, e a gente serve a ponto de transbordar na vida delas, transformar a vida da família dessas pessoas também, e exatamente por isso, isso é um trabalho, ele é pago, né, e isso
faz parte da nossa riqueza totalmente, totalmente. E eu me orgulho muito da forma como a gente constrói essa riqueza. Mas eu posso ter 1 milhão de alunos, eu posso ter 5 milhões, 10 milhões de alunos. Se eu não tiver educação financeira, se eu não tiver controle financeiro, dinheiro nenhum no mundo é suficiente para me manter vivendo numa realidade que eu gostaria de viver. Dinheiro nenhum no mundo para na mão de quem não sabe lidar com dinheiro. Você pode ter um salário de 3 mil reais ou de 50 mil reais, se você não tiver educação financeira para saber lidar com esse dinheiro, você continua pobre a vida inteira. E pobre no sentido de não ter liberdade, não ser dono do seu tempo. Se hoje a gente quiser parar de fazer aquilo que a gente faz, se a gente achar que está tudo bem, que a gente pode se aposentar e viajar pelo mundo, a gente pode fazer isso. Mas por quê? Porque a gente aprendeu educação financeira no pouco. A gente já tinha educação financeira quando a gente era assalariado. Quando a gente não tinha nenhum aluno, a gente já tinha investimento. Do investimento, a gente já tinha renda passiva suficiente para pagar todas as nossas contas, inclusive luz, água, moradia a gente nem pagava, a gente já tinha casa própria. E todas as contas já eram pagas com dividendos, com renda passiva. Eu já mostro isso há muito tempo no meu Instagram. O número de alunos só cresceu e só vai crescer exponencialmente ainda, muito mais, eu espero servir muito mais gente, porque a gente vive aquilo que a gente ensina, porque senão não teria sentido ligar a câmera e poder falar aqui com comentários abertos para uma rede social, 2 ao mesmo tempo, não é para todo mundo. Quem engana na internet não tem essa liberdade. Agora, só pode fazer isso a pessoa que ensina de fato, que entrega de fato, que viveu antes, aprendeu antes, caminhou pela estrada antes e agora consegue ser farol para você caminhar pela mesma estrada. Então, meu amigo, as duas coisas andam plenamente juntas e uma não se sustenta sem a outra. Sem educação financeira primeiro, lá no pouco, eu não poderia sequer ligar a câmera e ensinar educação financeira. Sem ter alunos aqui, a gente não poderia saber se a gente seria capaz de transbordar tanto na vida das pessoas. Então, o patrimônio ele é construído e ele é mantido com tudo que a gente construiu até hoje. Então, fiz questão de responder essa pergunta. Não sei se você concorda comigo, mas a gente tem liberdade para falar. A gente já investe há muito tempo, né? Então, é importante a gente trazer isso também. E é muito interessante o comentário, porque além da questão que a Elisiane falou, da educação que a gente também trata de um ponto de ensinar. Isso que eu falei assim, eu acho que ele acabou não pegando no começo Provavelmente, da nossa conversa. Mas a gente pode recapitular aqui rapidamente. O que é isso? É todas as pessoas que estão na live, que absolutamente todo mundo aqui, existe uma competência, é bom e trabalha fazendo algum tipo de alguma coisa, de atividade. Pela foto da pessoa, tá de terno e gravata. Ou é da igreja, né? Ou tá trajado, ou pode ser algum tipo de profissional liberal, banco, esse tipo de coisa, advogado, isso, que sim, normalmente tem essa tratativa, né, de estar com uma vestimenta adequada. Você já se imaginou transbordando na vida das pessoas, assim como a gente faz? E o brasileiro tem um certo preconceito com isso, né? É engraçado como ele valoriza a gente que faz dança na internet, tá vende aposta para você perder dinheiro, mas ele desvaloriza quem cria conteúdo que ensina na internet. Isso também é um ponto, né? Enquanto você tiver muitas vezes essa raiva, e eu não vou medir palavra aqui não, muitas vezes nem vai ser colocado no comentário, mas a pessoa tem raiva do outro que enriqueceu ensinando na internet. Olha que interessante. Enquanto esse tipo de sentimento tiver aí, a riqueza ela vai se afastar de você. Porque não tem como você ser aquilo que você não abençoa primeiro. Não tem como você alcançar um patamar do qual você, na verdade, fala mal. Na verdade, você estava dizendo assim, não tá certo. Se é vendendo aula, não tá certo. Não deveria ser assim. Então, como que você vai atrair aquilo para sua vida, essa mesma prosperidade, esse mesmo nível de empreender, servir os outros, se você muitas vezes amaldiçoa isso que o outro está fazendo e está fazendo certo? Aqui você não tem enganação, um joguinho, aposta, nada disso. Né? A gente ensina aquilo que a gente viveu para quem escolhe aprender. Isso é importante falar. Toda essa energia, né, que você canaliza fazendo uma análise, puxa vida, mas a riqueza de vocês foi construída como? Essa mesma energia desse comentário, ela tem que ser canalizada para que você, puxa vida. Como eu faço também. Como que eu posso pegar
esse conhecimento que a gente está entregando para você aqui agora, nesse bate-papo, só aqui, ó, toda essa conversa que a gente está condensando, você já pode fazer uma virada e deixar na sua cabeça e falar assim, puxa vida, será que aquilo que eles estão falando faz sentido? Inclusive, por isso que a gente levou para a Aliança da Riqueza. Até a penúltima turma, que era o Clube Investidor Águia, a gente ensinava puramente renda passiva. Como que as pessoas pegavam parte do salário delas e elas investiam para que esse dinheiro passasse a gerar uma renda passiva, para que elas não dependessem para sempre desse salário, até porque aqui no Brasil é uma conta que nunca vai fechar, o INSS não te aposenta mais. Então, é isso que a gente ensinava, o que já transformou muito. As pessoas me agradecem todos os dias no direct por terem aprendido a fazer do dinheiro esse servidor, né, que trabalha aí 24 horas e que traz essa renda a mais. Mas a gente sentiu o seguinte, olha, hoje em dia a gente já construiu um negócio tão sólido, a gente já tem tanto sucesso, tanto êxito naquilo que a gente se propôs a ter como empreitada de vida, né, que é servir mais, que é empreender, que a gente já consegue, percebe? Primeiro a gente viveu, primeiro a gente se deu conta que a gente tinha um negócio de sucesso, multimilionário, de educação, e aí sim a gente disse, bom, agora está na hora da gente colocar na Aliança da Riqueza. Agora sim a gente tem fundamento, ensinamento, experiência, erro e acerto para a gente poder filtrar e dizer para as pessoas, olha, você não precisa errar onde a gente errou, a gente já caminhou o caminho errado, faz por aqui, vai por esse caminho que é mais seguro. E aí a gente colocou esse conteúdo de renda ativa, de empreendedorismo, do digital, de carreira, também na Aliança da Riqueza, né? Então hoje, quando você entra na Aliança da Riqueza, não é só investimento, que é extremamente fundamental. Se você não souber lidar com o seu dinheiro, ele engole você, seja ele quanto for. Mas você também precisa aprender que o CLT não precisa ser a sua vida toda. Você também precisa aprender que talvez você não precise ouvir besteira do teu chefe a vida toda e talvez você esteja sendo mal pago e mal valorizado no emprego que você está e você pode construir o seu barco para sair da ilha. E eu gosto de usar essa analogia da ilha, é importante, e a gente hoje ensina isso. Mas primeiro, eu preciso ter a coerência de viver. Depois, é que eu sou digna de me levantar e ensinar. Aliás, até hoje, Carlos, quanto a gente investe em masterminds, em mentorias, a gente acabou de contratar uma, a gente pagou quase R$200 mil para a gente estar em 4 aulas presenciais no ano inteiro. 3. Não 3 são aulas. 4, nem são 4. Gente, 3. R$200 mil. A gente investe até hoje, nunca vai parar de investir na nossa educação, porque quanto mais a gente investe pra gente, mais a gente consegue ser digno de levantar e ensinar. A gente investiu quase R$200 mil para estar em 3 encontros presenciais no ano de 2026, mas por quê? Porque a gente sabe que essas pessoas conseguem agregar muito na nossa vida. É esse o nível de investimento que não para. Não é porque a gente ensina que a gente deixa de aprender hoje em dia, né? Isso que é importante falar também. E esse conhecimento a gente coloca, hoje a aliança não custa R$2 mil e a gente ensina tudo que a gente aprende, absorve desse mercado, veja, é 200 mil por ano, mas a gente entrega tudo... quase meio milhão. A gente entrega tudo isso dentro da Aliança da Riqueza para quem está começando em degraus diferentes da escada. A gente entende que a gente teve uma caminhada também e que talvez você esteja começando nessa caminhada, mas com conhecimento tudo vai ser mais fácil. No ambiente certo tudo vai ser mais fácil. Andar com quem já percorreu o caminho todo e pode ser um farol, é tudo muito mais leve, transforma tudo, deixa tudo mais fácil e leve e fluido, né? Então a educação nunca tem fim. E na Aliança da Riqueza a gente consegue trazer isso. Aliás, fico muito feliz com os feedbacks que a gente recebe das pessoas que dizem, olha, Elisiane, nunca pensei. Pô, sou concursada pública, já tinha minha estabilidade, nunca pensei que eu pudesse ensinar aquilo que eu faço, aquilo que eu sou boa. Eu nunca achei que meu conhecimento valesse dinheiro, né? E hoje, com aquilo que eu tenho na Aliança, eu percebo que sim, aquilo que eu considero arroz com feijão, não tem valor o conteúdo que eu tenho, que eu aprendi na vida, para outra pessoa que vai aprender com você, é a luz no fim do túnel dela, é a salvação dela, né? Então, seria até egoísmo você muitas vezes não poder servir, não poder ser luz e sal na vida do outro também. Só corrigindo, Elisiane, você vê que, olha que ponto interessante, né? A Elisiane falou R$200 mil, na verdade não é R$200 mil, a gente investe no ano quase R$500 mil para a gente sentar e aprender também.
Então você já imagina todo o conhecimento, network, tudo que a gente pega com várias pessoas e vários nichos diferentes, e a gente condensa todo esse conhecimento, toda a capacidade intelectual que a gente tem para quê? Para transbordar para vocês. Né? Então, dentro da aliança, a gente condensa todas as mesas, todos os locais que a gente senta para estudar, onde que a gente não está lecionando, a gente não está ensinando, mas a gente está sentado, aprendendo. Assim como você está ali, está junto com a gente dentro da aliança, para quê? Para estar absorvendo esse conhecimento e passando ele para vocês. Né? Então, é muito ouro. Ali dentro tem muita informação para você literalmente mudar a vida, mudar o curso dela. Assim como a gente tem mudado da nossa vida, da nossa família, das pessoas que estão junto com a gente tem uma empresa hoje com quase 50 pessoas, quase 50 colaboradores, a gente está aqui agora condensando tudo isso, né, dentro da aliança, com conhecimento de renda ativa, né? E uma das coisas interessantes também, que eu tava esquecendo aqui agora, com relação a Roberta, né, o nosso melhor exemplo que a gente tem. Dentro da aliança, a Roberta, ela pôde entrar dentro, ela era gerente de uma sorveteria, trabalhou muitos anos, quase a vida toda dela lá dentro. Ela pegou tantas informações, tanto conhecimento daquilo que a gente tem, da educação financeira, e ela começou a transbordar aquilo para outras pessoas. E ela não entrou com essa intenção, né? Não, isso é importante falar. Não. Quando ela entrou... Para se autogerenciar mesmo, porque o dinheiro é uma ciência. O dinheiro é uma ciência. Pô, você pegou o salário na sua mão. Ah, eu recebo R$1.000, eu recebo R$10.000. O que eu faço com esse dinheiro? Era mais para resolver a confusão que ela tinha mesmo com dinheiro. O dinheiro é uma pizza. Pô, um pedaço da pizza tem que ir para pagar a conta de luz, água, telefone, a outra pizza para minha casa, a outra parte da pizza para investimento e, pô, sobrou um pouquinho aqui para eu gastar também. Então ele tem uma lógica que a gente tem que cumprir isso. Uma vez que ela aprendeu essa lógica, ela assim, puxa vida, caramba. Ela começou a ver amigos com deficiência financeira, todo mundo devendo, pegando dinheiro, gastando tudo montante. Falei assim, pô, pera lá, mas pega teu dinheiro, faça isso. Fez para uma pessoa, ajudou demais. Fez para outra, também ajudou. Eu falei, caramba, pô, então e se eu cobrar isso daqui? E se eu eventualmente, pô, eu pegar essa minha hora que eu tô dando conhecimento de graça, de repente, pô, eu monetizar de certa forma. Engraçado a história da Roberta, porque assim, as pessoas começaram a notar, Roberta, o que é isso? Ah, tô fazendo investimento. Como assim? Não, aprendi, entrei aqui no Clube Investidor Águia, tô começando a fazer investimento, né, tô me educando financeiramente. Nossa, que legal, como é que é? Você me ensina? Não, ensino. Onde é que eu posso fazer o primeiro investimento? Não, agora, faço aqui, ajudo você e tal. E aí ela começou a ajudar pessoas muito próximas a ela, que sentavam ali na mesa ao lado do trabalho dela, ou amigas, familiares, enfim. Mas sem cobrar. Ela nunca entendeu que isso poderia ser uma nova fonte de renda para ela. Até que alguém que ela não conhecia tão bem, nem tinha contato no WhatsApp, chamou ela. Falou, Roberta, eu sou irmão da fulana e eu gostaria muito de aprender a investir, e eu soube que você está investindo também. Quanto que você cobra? Ele falou, não, imagina, não cobro nada, eu posso te ajudar também, não tem problema não, o que você precisa saber? Ele falou, não, eu quero aprender a investir e não é um favor, né? Eu quero te pagar porque é um serviço, e eu quero poder contar com você, eu quero poder tirar dúvida com você. E a partir disso deu um clique na cabeça dela, falou, bom, o conhecimento que eu entrei ali no Clube Investidor Águia para aprender para mim, transformou a minha vida de forma que isso pode transformar a vida de outras pessoas também. Eu também posso ensinar e posso gerar uma renda, uma profissão nova comigo. Então, o que ela começou a fazer? Estipulou um valor, começou a cobrar. Quando ela viu, já não era só ele, já era mais uma pessoa, que já indicou para uma outra pessoa, que já indicou para mais pessoas. E aí, quando ela viu a renda que ela estava tendo ali ao mês com educação financeira, já era maior do que a renda que ela ganhava na sorveteria, como gerente. E veja, é uma habilidade que ela não tinha, ela aprendeu essa habilidade primeiro. Né? Ela resolveu a vida dela antes. E aí ela passou a ensinar as outras pessoas. Hoje ela não trabalha mais no emprego que ela tinha CLT, ela saiu de lá, emprego de mais de 10 anos que ela já estava. E, inclusive, essa transição de carreira também era uma questão para ela, uma menina muito dedicada, muito responsável, então ela sentia até uma culpa que precisou ser trabalhada para que ela pudesse se libertar e seguir o melhor caminho para ela, né, não para os outros, isso é importante falar também. Mas hoje ela trabalha com isso, ela se tornou uma educadora financeira e a renda dela dobrou, né? Hoje ela faz mais de R$10.000 aí por mês só com a educação financeira que ela aprendeu a princípio
para ela. Então, olha que interessante aí o nosso case, né, Roberto? Case bom, né? Muito legal. E é isso que está dentro da aliança. É isso que a gente proporciona. É um ambiente onde que você, muitas vezes, entra por uma vertente de puxa vida, de um bloqueio, de uma condição emocional que está te atrapalhando a prosperar. Uma questão de educação, puxa vida, mas o que eu faço com dinheiro? Meu Deus, não sei o que fazer. O que é investimento seguro, né? E às vezes ali dentro você se encontra dentro com uma profissão nova. A gente vai estar proporcionando para essas pessoas também um ambiente saudável, onde que todo mundo tem o mesmo propósito, onde que as pessoas ali dentro elas podem contribuir uma com a outra, elas podem, é um ambiente extremamente saudável de prosperidade, que hoje você tem que escolher muito bem a sua mesa onde você senta, porque se você sentar na mesa errada, onde pessoas não falam sobre prosperidade, onde pessoas estão ali para falar sobre política, para falar sobre Big Brother, para falar sobre fofoca, esse lugar, ele infelizmente não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Vai ser um lugar que você está querendo voar e vai ter uma âncora no seu pé, uma barreira te segurando e não deixando com que você atinja todo o seu potencial, toda a plenitude que a vida tem a oferecer, né? Então, essa é um ponto que dentro da aliança a gente consegue proporcionar para as pessoas. Muito bom. A Carla está perguntando qual que é a diferença do CIA 9 e do clube da Aliança da Riqueza, né? A maioria dos ensinamentos do CIA 9 estão na Aliança da Riqueza. Tem alguns ensinamentos, veja, o CIA 9, ele já terminou, inclusive, você ainda tem acesso às aulas gravadas, mas a Aliança da Riqueza, ela foi, assim, ela repaginou completamente. Primeiro porque você tem aulas ao vivo o ano inteiro, né? Então, o ano inteiro você tem aulas comigo, semanais, a gente se encontra. Ontem eu estava ao vivo, fiquei até mais de 22 horas aí falando, com muito prazer, gostei muito, porque ao final de cada aula a gente faz esse momento de interação, de perguntas e respostas. Então, essa é a primeira diferença. O CIA 9, ele tinha 3 meses de aulas ao vivo. A Aliança da Riqueza, você tem aula ao vivo o ano inteiro. Você tem bônus diferentes, 2 trilhas que você não tinha antes, você tem agora. A Aliança da Riqueza, você tem a trilha de renda passiva, que é ali o CIA 9 é a trilha da renda passiva, só que você tem trilha de renda ativa, você tem trilha de riqueza interior, para a gente trabalhar mentalidade, para a gente trabalhar o teu modo de funcionar. As pessoas não se conhecem internamente, engraçado isso, mas muitas vezes ela leva uma vida muito pesada só pelo fato dela não entender o próprio funcionamento dela, interno, né? Então reprogramamos algumas coisas que precisam ser reprogramadas para riqueza, para essa nova realidade que você quer viver. E então temos essas 3 trilhas principais, fora todos os bônus que você encontra, fora aulas ao vivo comigo o ano inteiro, fora coisas a mais. Eu sempre digo que no Enriquece Brasil a gente tinha 3 aulas ao vivo, e isso foi o que foi prometido e foi entregue. Mas a gente ficou fazendo muito mais aulas para as pessoas que estavam lá, muito mais tira dúvidas, e a gente sempre vai ter esse comportamento de transbordar mais, de superar as expectativas. A gente não está aqui para atender as expectativas, mas sim para superar. Interessante ali o comentário da pessoa que falou assim, ó, fala do caso Orelha. Eu falo. Gente, primeiro, muito triste que aconteceu, né? Existe uma investigação que está acontecendo lá. Só que muitas vezes você fica tão preocupado com o que está acontecendo no mundo. Então, ontem na aula, por exemplo, tinha uma pessoa falando assim, Lisiane, fala do caso Epstein, né? Essas imagens divulgadas, esse relatório. Gente, é terrível, eu concordo com vocês, é terrível. Mas você entende que primeiro você precisa arrumar a sua cama para depois você corrigir o mundo? Eu sei que é duro de falar isso, parece até egoísmo, tá? Só que a gente não consegue resolver o problema do mundo. Não consegue. É impossível. Se você não gosta do governo, não é você que vai corrigir o governo. Você pode se informar politicamente, economicamente, pensar como que você vai votar na próxima eleição, mas é só. Você não consegue salvar o país. E muitas vezes, se eu for olhar a tua cama agora, ela está desarrumada. Você entende que começa por aí? Você tem 2 escolhas na tua vida. Ou você vai ser a pessoa inconformada e reclamona. Não estou dizendo que você que falou da orelha não aqui, tá? Mas vou trazer de exemplo para te trazer um despertar aqui válido.
Ou você é a pessoa que só reclama, que tudo tá ruim, que tá preocupada lá com o Trump, lá com o Lula, lá com o que tá acontecendo no mundo, do outro lado na China. E essa pessoa não vai conseguir corrigir coisas da vida dela e ela não vai conseguir enriquecer por isso, porque o ajuste que é feito é um ajuste fino e a gente tem que olhar para dentro primeiro. Ou você vai ser a pessoa que tem um bom filtro e não se deixa distrair tão facilmente por coisas que estão acontecendo lá fora, pelo carnaval que tá agora, que tem que falar do carnaval, não pela roupa da fulana agora, que a fulana apareceu com uma roupa, eu não concordo, e assim, vai deixar isso de lado e vai olhar para você e vai entender qual é a habilidade que você precisa, qual é o conhecimento que você precisa ter para que você possa avançar na sua vida. Deixa lá o caso da polícia um pouco de lado, deixa lá o caso das imagens do Epstein, de tudo isso, dessa mídia, né? Deixa um pouco de lado tudo que está acontecendo, vai cuidar da sua vida. A melhor coisa que você pode fazer por você e pela tua família é cuidar da sua vida. Infelizmente, a gente não pode retroceder no tempo e investir, aliás, impedir que coisas más aconteçam. Acho muito injusto o que aconteceu com o cachorro, com a orelha, acho. Falei, gravei vídeo, no dia fiquei mal, mas assim, a minha vida tá resolvida. Sinceramente, honestamente falando, a minha vida tá resolvida. E a sua vida? Tá resolvida? Eu não tenho energia infinita. A minha energia, ela é finita, ela esgota. Tanto que tem dias aí de trabalho que a gente fala, caramba, eu não tô cansada fisicamente, mas a minha cabeça, ela tá esgotada. Por quê? Porque eu contribuí muito, eu compartilhei muito, e isso exige a minha energia. E é nisso que eu resolvi colocar a minha energia. Né? Você também está escolhendo todos os dias a forma que você usa, o que você faz com a sua energia, a partir do momento que você acorda. Então, se o seu foco quando você acorda já é pegar o celular e se preocupar, sofrer com o que está acontecendo no mundo, mas não arrumar a sua cama, não fazer as coisas que você precisa, não correr atrás daquilo que vai fazer diferença na sua vida, meu amigo, minha amiga, você já está perdendo muito tempo, você já está perdendo muito da vida. Então, não faz sentido você ficar preso nessas coisas. Cuidado, é um alerta aqui, né? A gente passou aqui alguns minutos falando, talvez até já tenha dado uma hora, não sei, mas a gente passou alguns minutos falando de prosperidade, de mudar de vida, da nossa história, de CLT, como isso prende você, e do nada vem, mas e o caso orelha? Cuidado, cuidado, a distração, ela nem sempre ela é bem-vinda, tá? Cuidado. A mídia, ela vai ficar fornecendo para você uma enxurrada de conteúdo para te desviar e para te ludibriar o seu tempo. E lembra que a mídia é um negócio também. É um negócio. Né? E vende-se muito mais notícias ruins do que notícias boas. Né? Então, se você pegar a mídia hoje e pegar as manchetes, eu garanto pra você, eu não olhei as manchetes de hoje, mas eu garanto. Vai ter uma notícia boa. A maioria é notícia ruim, porque lá também é um negócio. Eles também estão preocupados em pagar os salários, também estão preocupados com crescer, prosperar. A mídia também é um negócio, sim, né? Sim. E ela vive do quê? Do seu foco, da sua atenção, da sua distração, da sua preocupação e da sua energia. Então, a gente tem que também ser muito egoísta, de certa forma, muito duro, né? Com a forma como a gente distribui a nossa atenção por aí. Muito. Porque ela vale ouro, a nossa atenção Muito. é uma moeda hoje em dia, o nosso foco é uma moeda hoje em dia. Estar no ambiente como a Aliança da Riqueza é você escolher, ser intencional, direcionar e falar assim, pelo menos 1 hora na semana eu vou falar de dinheiro. Como é que você quer ficar bom em dinheiro se você não fala sobre dinheiro, sobre o seu dinheiro? Então estar na Aliança é, no mínimo, se eu fosse tirar tudo que tem na Aliança, mas eu fosse te falar isso, eu poderia já, a Aliança tá paga pra você. Porque é escolher 1 vez a semana falar sobre dinheiro até ficar bom. Eu vou falar sobre isso até aprender. Eu vou conviver com a Elisiane até eu virar uma hacker da cabeça dela e entender como que a cabeça dela funciona e fazer a minha funcionar parecido com a cabeça dela. Com relação a dinheiro, a finanças, a investimento, a negócios. Porque é isso que a gente faz. Se a gente tá se encontrando 1 vez na semana durante o ano todo, você tá me hackeando de alguma forma, entende? Isso é bom. Hackeie pessoas que te inspiram. Esteja com pessoas que você olha a realidade e fala, pô, caramba, quero viver aquilo também. Me inspiro naquela pessoa. Quero ser rica igual a ela. Não quero passar ninguém para trás, gosto, me identifico com os princípios, mas quero viver aquilo que ela vive. Como que eu posso viver aquilo que ela vive? Me aproximando. Esse é o melhor jeito que você tem para viver aquilo que a pessoa vive, se aproximando dela. Quer mudar o teu destino financeiro?
Muda o teu ambiente financeiro. Ah, mas Elisiane, eu não tenho dinheiro na conta. Veja, primeiro vem a tua decisão de mudar, depois vem o resultado. O problema é que as pessoas ficam tentando muitas vezes inverter a lógica. Elas querem um resultado primeiro e depois a mudança. Não é assim. Não vai ser assim. Primeiro você decide mudar. Você decide prosperar, você decide enriquecer. A partir disso, você decide uns ambientes que vão ter a honra de ter você lá, com a tua atenção e com o teu foco. E depois disso é que vem o resultado do ambiente que você se colocou. Demais, olha só que interessante, né? Eu tô vendo ali um comentário no YouTube. Quero ser essa pessoa que filtra e só pega o que for bom. Olha só que interessante. Eu tinha uma conduta e uma forma de pensar até a gente definitivamente começar a empreender e começar a trabalhar com o mercado digital, né? E efetivamente virar a figura do empreendedor. Quando essa chave virou para mim, a primeira coisa que eu fiz no meu Instagram foi o quê? Foi fazer uma higienização. Falei assim, puxa vida, mas higienização? Como assim higienizar? Eu tinha ali a minha rede de contatos network, as pessoas com quem eu me relacionei a vida toda, né? Amigos, familiares, toda a galera ali que eu conhecia estava no meu Instagram, eu seguia essas pessoas. A partir do momento que eu comecei a olhar, eu falei assim, puxa vida, mas nada contra, tá? Eu ficar vendo a foto dos meus amigos na praia, a foto dos meus amigos na festa, a foto dos meus amigos fazendo coisas com a família, com os filhos. Respeito e gosto, e tá tudo bem. Eu acho que cada um faz do seu Instagram aquilo que quer. Só que pra mim não me agregaria em nada. Falei, caramba, o que eu tô ganhando? Qual que é o tempo que eu tô aqui agora consumindo esse tipo de conteúdo? Foto do meu amigo na praia, festando. Falei, cara, não faz sentido. Continuo gostando dessa pessoa, tendo respeito por ela, assim como eu tenho com todas as pessoas que eu conheço. Só que pra mim não faz sentido eu seguir aquela pessoa, porque eu não, aquela informação que ele tá passando pra mim não me agrega. A partir desse momento, eu fiz uma higiene na minha rede social. Eu falei assim, puxa vida, eu só vou consumir conteúdo focado. Eu vou focar naquilo que é importante para minha família e para os meus negócios. Então, as nossas empresas que a gente tem, a gente nichou, eu escrevi alguns objetivos claros na minha cabeça, então eu materializei, ao invés de ficar só aqui dentro, eu peguei um caderninho de anotação que eu tenho, abri, eu anotei os meus objetivos ali dentro, anotei, e uma das minhas ações de execução foi o quê? Foi fazer uma limpa. A partir daquele momento, parece que foi uma condição libertadora. Porque eu comecei a pesquisar e a seguir gente que fala de prosperidade, que fala sobre negócio, que fala sobre mentalidade. E tudo isso... É mudança de ambiente. É mudança de ambiente. Quando a gente fala em mudar de ambiente, não necessariamente de uma forma literal. Nossa, eu preciso vender minha casa e me mudar. Hoje você tem isso aqui. Isso aqui te leva para qualquer lugar e assunto do mundo. Você ser intencional com isso aqui vai mudar a tua vida. Então, a aliança da riqueza é um ambiente que você escolhe estar ou escolhe não estar. A Sofia ali no Instagram escreveu algo. Sofia, eu vou querer saber no seu direct, no seu IP, por que a gente está falando que é golpe, tá? Aqui hoje na internet a gente tem uma vantagem da gente poder identificar quem fala e poder responsabilizar aquilo que fala. Porque quando você acusa alguém de alguma coisa, você tem que saber provar e fundamentar aquilo que você está dizendo. Então, saiba que a gente já está com o seu arroba para a gente poder entender, né, o que aconteceu com você especificamente. Isso é importante também, né? A gente tá lendo os comentários de vocês, tá? Então, a gente tá olhando pro lado, ó, a câmera ela tá exatamente na nossa frente aqui, ó. Interessante. Só que a gente tá com uma televisão, vocês não conseguem olhar, mas a gente tá com o olhar desviado aqui agora da câmera, porque a gente tá lendo, tá? Então, tem várias telas, a gente tá interagindo. Cada assunto que a gente tá colocando aqui agora é através do seu comentário. Isso. Então, se você quiser saber algum ponto sobre prosperidade, riqueza, esse tipo de coisa, a gente vai responder. E se falar bobagem, a gente vai responder também. A gente precisa, né? Quando a gente tá falando do nosso negócio, da nossa vida, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente ensina, a gente vai defender com unhas e dentes. Eu sou advogada, por acaso sou advogada, e eu não tenho medo de defender aquilo que eu falo, né? Então, se eu fizesse bobagem na internet, eu teria que ficar quietinha, talvez apagar o comentário, mas não é o caso.
não é o caso. Aqui você não está falando com qualquer um, você já não está em qualquer ambiente. Então, pensa antes de você falar, tá? Isso que o Carlos falou é muito importante, a gente saber que rede social é um ambiente. Te faço um convite hoje, né? Passa ali nas pessoas que você segue e deixa ali nos seguidores somente quem vale a pena. E quem que vale a pena? Quem te agrega, quem te ensina, quem faz valer seu tempo ali. É inevitável, em algum momento a gente vai usar a rede social, a gente vai ficar ali scrollando, né, passando o dedo na tela. Então, que seja um momento também útil de alguma forma. Ah, Elisane, mas tem que se distrair. Tá tudo bem, deixa alguém que te faz dar risada ali, já tá te servindo de alguma forma, né? Agora, gente que não te agrega em nada. Gente que divulga aposta, divulga vício, joguinho, cassino, coisa que não vale a pena, né? Gente que só mostra a vida dela, só mostra a bolsa que ela compra, só mostra quanto ela gasta dinheiro à toa. Gente, pra quê? Pra quê? Você tá se inspirando como nessa pessoa? Então, essa higienização, ela em algum momento é necessária também, tá? Muito. Só complementando Claro. essa questão de gestão do tempo, né? Você sabe qual que é o ativo mais precioso que você tem na sua vida? O que mais vale? Quem sabe aí? Quem sabe? Vamos deixar o pessoal falar ali no chat. Será que alguém vai acertar? Não é Bitcoin. Qual que é o ativo que mais vale hoje em dia? Não é Bitcoin, não é Qual que é o ouro, seu bem mais nada. precioso que você tem? Não é fundo imobiliário, não é ação. O que é o ativo? Ó, legal a Ana Cristina falando assim, ó, estou assistindo vocês da Suíça. Um prazer. Top. A gente tem alunos em 40 países, muito gente. bem-vinda. Muito bom. Seja muito E olha bem-vindo. só, eu vou dar uma dica, tá? Para algumas pessoas, ó lá, ó, a gente já tem ganhador lá, ó. Tem algumas pessoas falando. Isso! Opa! E gente nas duas redes sociais que acertaram. O Elon Musk, eu, a Elisiane, a Verônica. Eu não sei se eu quero ter relação com o Elon Musk hoje em dia, que ele tá meio queimado aí nos relatórios, nas coisas. Ah, é? Não, mas que seja. Qualquer pessoa, multimilionário, qualquer pessoa multimilionária que vocês conhecem tem exatamente a mesma coisa que você. Eles têm 24 horas por dia para poder produzir, gerar riqueza e aproveitar e desfrutar e tudo. Ou para perder. Ou para jogar fora, enxergando, rolando ali o seu feed com assuntos aleatórios que não vão te agregar em absolutamente nada. Então, dediquem uma fatia da sua pizza, uma fatia do seu tempo. A Elisane gosta muito de falar sobre a analogia da pizza. Sim. E eu gosto muito. E uma outra analogia que eu tenho também, que eu uso, que é minha, é a questão da academia. Você não vai ficar com músculo, com musculatura, olhando vídeo na internet. Você vai ter que fazer para prática. E a partir do momento que você entra para dentro do nosso ecossistema, você vai começar a ganhar a sua própria musculatura. Porque você vai estar literalmente junto com a gente, fazendo os exercícios, vivendo, respirando, tendo as interações, fazendo os nossos exercícios, absorvendo o nosso conteúdo. E isso, ó, uma vez que você colocou dentro da sua cabeça, ninguém mais se tira. Tempo e conhecimento são os dois elos que juntos vão pavimentar o caminho para você mudar de vida e para que as pessoas elas se transformem e sejam seres humanos melhores e prósperos para elas, para sua família. Muito bom. Ó, já que é quase que uma entrevista aqui, é o cenário do Enriquece Brasil Talks, que é um talk, né, que parte do princípio que é uma entrevista, eu queria que o Carlos falasse aqui 3 passos para quem quer enriquecer. Se fosse escolher só 3 caminhos, só 3 passos, quais seriam? O que as pessoas não sabem, 3 coisas que elas precisam saber e não sabem ainda para enriquecer? Eu acho que são 2 que eu acabei de falar aqui agora. Não, fala de novo, que Vou falar eu de quero novo. falar os Vamos lá. passos, as palavras. Os 3 passos que, no meu ponto de vista, todas as pessoas que estão assistindo aqui agora, que estão ao vivo junto com a gente, precisam, tá? Gestão do seu tempo. Aprendam a gerenciar seu tempo de forma adequada, a fazer com que o conhecimento e o tempo que vocês estejam, né, disponível, em vez de ficar consumindo porcaria, consumam conteúdo de qualidade, coisa boa. Primeira coisa, uma gestão adequada do tempo. Segunda, conhecimento. Puxa vida, não tem outro caminho para você mudar, né? Para você construir riqueza sem conhecimento.
Sem conhecimento não vai te levar a lugar nenhum. Sem conhecer o lugar, você não consegue ir ao destino que você quer ir. Puxa vida, para eu ir da minha casa para o centro, você tem que saber a rota, você tem que saber o destino. Entendeu? Então você tem que ter o conhecimento para você saber do caminho de onde você está, para onde você quer chegar. E modéstia à parte, isso a gente pode ajudar e pode contribuir nessa pavimentação desse caminho com aquilo que a gente entrega dentro da aliança. E o terceiro, viva aquilo que você aprende, que você vai estar conhecendo, você vai ter que empregar no seu dia a dia. Então, o conhecimento sem o exercício, sem a prática do dia a dia, não tem condição nenhuma. Eu acho que são os 3 caminhos: o tempo, o conhecimento e a prática, juntando essa liga, né? É a receita, o caminho da riqueza. É a receita do sucesso que todas as pessoas que estão olhando aqui agora, elas vão ter plenas condições de transformar a vida. E detalhe, não num longo prazo, não. É uma coisa é mudança mais rápida, viu? É imediata. A mudança é imediata, né? Os frutos não começam daqui 20, 30 anos, não. Eles começam a ser colhidos já. Quero saber de vocês quem é mãe ou pai aqui, quem tem filho. Coloque para mim nos comentários quem tem filho. Eu vi um comentário, agora já subiu, mas ele estava lá no Instagram, eu lembro dele, e guardei pra gente falar agora nesse momento da live. E a pergunta era algo sobre como que a gente não passa para os filhos esse pensamento de escassez com dinheiro, né? De falta, de escassez e tudo mais. Primeiro, para quem não sabe o que é o pensamento de escassez, não tem clareza sobre isso, eu poderia resumir em medo do dinheiro. É medo do dinheiro, é ter medo do dinheiro. Então, de que forma? Por exemplo, eu preciso, para eu ganhar, o outro precisa perder. Quando eu falo de dinheiro, de prosperidade, eu sempre tenho um sentimento de falta. O recurso no mundo é limitado. Então, se eu ganho, o outro está perdendo. Se a pessoa ganha, eu tô perdendo. Essa sensação, esse sentimento de sempre viver. Esse sentimento de sempre viver em modo de sobrevivência, sabe? Eu preciso concentrar minha energia no pouco, porque é o pouco que eu tenho, e é escasso, recurso é limitado, e eu não posso ter mais, porque implica em perda, é melhor eu nem tentar. Então, é um pouco desse medo de dinheiro que significa esse pensamento de escassez. E como que eu não passo isso para os filhos, né? Primeiro, você não consegue passar nada para o seu filho daquilo que você não seja. Primeiro. Então, primeiro você tem que trabalhar esse pensamento de escassez e tirar ele daí e entender e adotar para você o pensamento de abundância. Esse é o primeiro ponto. O seu filho, ele pode não seguir nada do que você fala, mas ele vai seguir tudo daquilo que você é. Espelho seu, ele vai ser um espelho do teu comportamento, na tua ação do dia a dia, na tua leveza ou no teu jeito pesado de tratar, de lidar com dinheiro. Filho é espelho da gente. Se você, na sua casa, tem o dinheiro como sendo um problema, motivo de briga, de caos, motivo de clima tenso, sempre falar de dinheiro é desagradável, e um vai para um lado, um vai para o outro, sempre do ponto de vista da falta, né? Dinheiro é difícil, é só para pagar conta, vamos lá, é mais um mês, sempre é uma conversa desagradável. Então, é isso que você está ensinando para o seu filho que dinheiro é, né? Dinheiro é escasso, é um problema, é motivo de briga. Quando você muda o teu pensamento para esse pensamento de abundância, entendendo que os recursos no mundo não são limitados a ponto do outro ter que perder para você ganhar, que essa relação pode ser uma relação ganha-ganha, né? O sinônimo de riqueza, entenda isso vai eliminar, assim, 90% do teu pensamento de escassez, tá? Se eu fosse explicar o que é riqueza, quer ficar rico? Você quer ser rico? Quem que quer ficar rico? Quem entrou em aulas como essa e entrou hoje, inclusive, porque quer enriquecer? Responde aqui para mim nos comentários que a tua palavra também é poderosa, tá? Aquilo que você declara é poderoso. Mas se você quer ficar rico, você vai ter que servir. Servir o outro. Necessariamente. Esse é o conceito, esse é um princípio de riqueza. Você sozinho, pequeno, na sua escassez, no seu mundinho, dificilmente você alcança a riqueza, tá? E mesmo que alcance, muitas vezes, por não saber lidar com a abundância, o dinheiro vai embora tão rápido quanto chegou. Então, quer ficar rico? Sirva outras pessoas, da forma que você puder.
tá? Conheço confeiteira rica, eu conheço manicure que ensina outras manicures rica, fatura 1 milhão por mês. Eu conheço pintor que ensina outros pintores a otimizar o seu trabalho e que é rico. Conheço mecânico que ensina outros mecânicos a otimizar trabalho, ficou rico também. Então não vem, essa limitação que vem da tua profissão, do que você sabe fazer, é uma mentira que te contaram. Você consegue enriquecer em qualquer profissão, contanto que você tem em mente que você vai precisar servir outras pessoas, ok? Elisiane, mas eu não quero ficar rico, eu quero ficar muito rico. Então, resolva problemas mais profundos para mais gente. Sirva mais e sirva melhor. E se eu atrelo o conceito de riqueza a servir outras pessoas, o que eu estou dizendo aqui? Como é que eu vou servir se meu pensamento é escasso? Como é que eu vou resolver problema do outro se o meu pensamento é de escassez? Se eu tenho esse pensamento de que se eu ganhar, o outro perde? Se a relação de servir é em si uma relação ganha-ganha? Eu só fiquei rica e aumentei riqueza na internet por quê? Porque eu sirvo, e bem, a ponto de transbordar e de transformar a vida do outro. Porque senão isso aqui não funcionaria. Eu já não poderia ter rede social, muito menos aberto com comentário aberto. Porque as pessoas voltariam aqui, chateadas. Pô, Elisiane, você me vendeu uma coisa que não era real, não era realidade, você mentiu pra mim. Não. Na Aliança da Riqueza não tem isso. Por quê? Porque eu quero que a minha rede social seja eterna aqui, seja motivo de orgulho para o meu filho, que tem 5 anos, e que daqui a pouquíssimo tempo ele vai saber exatamente o que a mãe e o pai fazem na internet. Então, por tudo isso, entenda primeiro o que significa riqueza, que ela está atrelada a servir, e se é servir e transbordar na vida do outro, ela precisa ser uma relação ganha-ganha. E é daí que vem a riqueza. E isso em si é o conceito de abundância também. O que é ser abundante? Ser abundante imagina um carro. Se eu tenho o tanque desse carro cheio, a ponto de ser um tanque abundante, então esse tanque está transbordando. Se eu tenho um tanque transbordando de conhecimento, de merecimento, de autoestima, de saber, né, em negócio, sabedoria, aquilo que eu faço eu consigo ensinar as outras pessoas, eu sou um tanque transbordando na vida do outro. E esse é o pensamento de abundância. Então, se você viver isso, naturalmente, você não vai nem se preocupar em ter que ensinar a escrever para o seu filho o que é o pensamento de abundância para ele não ser escasso, não. Se você viver isso, automaticamente o seu filho vai aprender que a vida é para ser vivida em abundância e que o pensamento de escassez não faz parte nem da sua vida e nem da dele. Entende? Então, acho que vem daí o pensamento de escassez, vem de muita crença limitante de que o dinheiro é algo escasso. Só para alguns. É só para herdeiro, é só para político que rouba, é só para gente que faz coisa errada, o dinheiro é sujo, ele não dá em árvore. Não. Eu sei que no Brasil a gente tem um monte de espelho merda, espelho ruim, que ensina pra gente tudo que a gente não deveria ser e fazer com dinheiro. E isso, inclusive, travou a tua vida inteira, porque você sempre teve esse preconceito com gente rica. E sempre achou que gente rica era gente do mal, né? O Brasil, infelizmente, entrega muita coisa ruim pra gente. E a gente não é hipócrita em falar o contrário. Mas saiba que estar num ambiente diferente te molda até no jeito de pensar. Até o teu modelo mental, ele fica diferente. Até nisso, a gente consegue trabalhar na Aliança da Riqueza, porque a gente está junto. E aí você começa a copiar o meu modelo mental. Lisiane, parou aí, porque eu já nem sei o que é o modelo mental. Vamos falar um pouquinho de modelo mental. Modelo mental é um modelo de pensamento, tá? Então, por exemplo, tinha gente que falava assim, se o fulano de tal tá na banheira de gelo, né, faz banheira de gelo, lê 10 livros, se eu ficar na banheira de gelo e se eu ler 10 livros, eu também vou ficar rico como fulano de tal. Tá, teu modelo mental, modelo de pensamento, é um modelo muito limitado. Por quê? Porque esse empresário que hoje faz banheira de gelo, talvez faça yoga de manhã, a menina que vende prosperidade sem fazer nada, viajando, porque o trabalho virou uma coisa ruim para ela, chata, enfim, e você compra essa ideia e vai querer imitar a vida dessa pessoa, é um modelo de pensamento de primeira ordem. Do tipo, se eu fizer, se eu copiar, se eu ler os 10 livros, eu vou enriquecer. Não. Teu modelo mental, teu modelo de pensamento tem que ser um modelo de segunda ordem, que vai além. Você tem que se perguntar o porquê das coisas.
Por que que esse empresário hoje faz o que ele faz? Por que que esse empresário lê tanto? Por que que esse empresário não escolhe maratonar uma série toda hora, todo dia lá na Netflix? Então, quando você se pergunta o porquê, que é esse pensamento de segunda ordem, você começa a entender o efeito dominó das coisas. Você começa a entender as coisas no médio e longo prazo. Quando você é muito imediatista, eu vi uma frase que diz assim, a pressa é inimiga da perfeição. E é mesmo, né? E é mesmo. E se a pressa é inimiga da perfeição, e Deus é perfeito, né? A pressa, ela anda de mãos dadas com o diabo. Em tudo. Se você quiser pegar o atalho com dinheiro, você vai perder dinheiro. Se você quiser apostar teu dinheiro, que é esse ganho imediato que as pessoas, os jogadores de futebol, todo mundo te vende essa promessa, quem vai ficar rico é ele. Quem vai ficar rico é quem montou o negócio. E não é você que está com pressa em relação a dinheiro, né? Então, muda esse modelo mental, muda esse modelo de pensar. Elisiane, mas para mim é difícil demais, eu não tenho esse modelo de pensar de segunda ordem, eu não consigo ir além. É porque o teu ambiente hoje limita até teu pensamento. É porque as conversas que você tem não permitem sequer que você vá além e converse com alguém sobre, por exemplo, modelo mental. Quem aqui já tinha ouvido falar em modelo mental? Eu nunca diria que a riqueza tem uma receita pronta de bolo que você faz, coloca no forno e o bolo sai pronto. Mas eu te diria que modelo mental é como se fosse uma forma que você tem dentro do teu cérebro. E dependendo da forma que está aqui dentro, é impossível do bolo sair do jeito que você quer. Mas dependendo da forma que você tem aqui dentro, você faz o bolo que você quiser, do sabor que você quiser e do tamanho que você quiser. Entende como a mudança é dentro primeiro? Entende como começa no cérebro e não tem como ser diferente? Não adianta copiar a pessoa que faz o que ela faz. Ela teve uma trajetória. E a trajetória dela começou onde? No modelo dela pensar. Então, faz essa reflexão sempre que você puder, né? E olha que valioso que é isso, né? Quando você está limitado, é mais limitação que você tem para passar para os seus. Para o seu filho, para quem está perto de você. Quando você tira a limitação, né, e coloca dentro conhecimento, modelo mental, abundância, prosperidade, riqueza do jeito certo, essa possibilidade de servir com aquilo que eu sei, com aquilo que eu faço, é mais disso que você está afetando, é com mais disso que você está afetando quem você ama também. Tudo que você toma de decisão por você, só atravessa você, mas afeta todo mundo que está ao seu redor, sua família, seus filhos, as pessoas que vêm depois são afetadas. Aqui, posso falar por nós aqui, eu digo pelas duas famílias que a gente tem, a gente cresceu e os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam fazer. O melhor, mas de longe. Era tudo que eles tinham para oferecer, eles ofereceram. Eles disseram assim, gente, estuda, vai atrás, estuda. Estudo, educação é a melhor coisa que a gente pode oferecer e é isso que a gente vai dar e é o melhor que a gente tem, né? Mas, se eu quiser viver mais, eu vou ter que aprender com outras pessoas que fizeram mais. Entende? Isso em si talvez tenha te limitado até hoje, porque é assim que você aprendeu que o mundo era, que o mundo funcionava. Dá para ser mais? Dá. Mas ficando no mesmo ambiente, tendo as mesmas conversas, falando das mesmas coisas, das mesmas pessoas, até o teu bairro te atrapalha às vezes. Até a tua família te atrapalha às vezes. E veja, não é no sentido de culpar as outras pessoas. Todo mundo faz o melhor que pode fazer com aquilo que tem. Acabou. A responsabilidade é tua. É você que tem que se dar conta, ter um nível de consciência de mudar de ambiente. Mas até isso atrapalha, sabe? Tem ali um apego. Talvez você sinta culpa até por prosperar inconsciente, porque vai te afastar da realidade que você cresceu a vida inteira. Vai te afastar de ser uma pessoa tão parecidinha com as pessoas da tua família. E isso gera medo. E esse medo é inconsciente. Não é que você não queira dinheiro, vai rasgar dinheiro se chegar até você, mas você vai se sabotando. Você fala assim, a aliança da riqueza, aprender sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre investimento. Nossa, mas caramba, isso vai me tornar uma pessoa tão diferente das pessoas que eu conheço, que eu nem sei se é isso que eu quero. Que eu nem sei se eu tô pronto para isso. E as minhas conversas? Eu vou poder dar tanta risada quanto eu dava? Eu vou poder conviver com as mesmas pessoas? Falar tanta bobagem? Mas e aí? O que eu quero viver? O que eu quero da vida? Eu quero mais daquilo que eu tenho
tudo igual? E se eu faço as mesmas coisas, eu vou continuar colhendo esse resultado. É uma fórmula certa. É relação diretamente proporcional. As minhas decisões realmente definem aquilo que eu vou viver. Se eu não decido nada, se eu não vou para lugar nenhum, eu não quero estar na Aliança da Riqueza, não quero estar em lugar nenhum, eu quero seguir minha vidinha aqui. É mais disso que você vai colher. Meu amigo, tá tudo bem, a gente vai ser amigo para sempre, todo dia vai ter conteúdo igualzinho, nada muda. Agora, se eu quero mudança, se eu entendo que eu posso ser mais, que eu posso ter mais, que eu posso viver mais, eu vou precisar me encontrar com gente nova. Eu vou precisar falar com gente diferente. Eu vou precisar desse tal de modelo mental que a Elisiane acabou de falar. Eu vou precisar. Porque o meu recurso que eu tenho até hoje me trouxe até aqui. Para eu seguir, eu vou precisar de mais. Eu vou precisar de mais conhecimento. Vou precisar colocar mais coisas aqui dentro. Tem uma coisa que você, quanto mais ostentar, mais rico você fica. Sabe o que é? Repertório. Repertório. Quanto mais repertório você tem, mais rico você fica. É a única ostentação que te faz ser mais rico. Carlos, quer se encaminhar para o final? Quer contribuir, falar qualquer outra coisa? Eu me distraí aqui, fui embora e fui conversando com a galera aí. Que conteúdo gostoso, né? Acho que vocês já saíram mais ricos com certeza. do que vocês entraram. Boa, com certeza. É a admiração que eu tenho pela Elisiane. Agora, nessa fala dela de 5, 10 minutos aqui, vocês puderam ter uma fração pequena do que é um pedaço da aliança e de quem é essa pessoa maravilhosa que é a mentora que vocês têm, né? É uma pessoa que ela se entrega de uma tal maneira que eu fico é uma admiração que eu tenho por ela. Ela é uma pessoa especial, uma pessoa que ela definitivamente ela não tá para brincadeira, ela tá ali ela entende o tamanho da responsabilidade que ela tem na mão, ela entende que o poder de alcance que ela tem com as pessoas é extremamente alto e a confiança que as pessoas têm nela, né? E ela faz jus a isso, né? Então, gratidão por poder fazer parte da jornada aqui junto com ela, de trabalho e de vida, né? Há quase 22 anos agora aí que a gente tá... É que a gente se conheceu com 2 anos de idade, gente. Não venham vocês fazerem conta aí, não. Não venham fazer conta de idade, não. Então, além de tudo que a gente está conversando aqui, vocês absorvam isso também de relacionamento, né? Você vê, a gente estamos há quase 22 anos junto, entre casamento, 16 anos de casado, véu, grinalda e namoro, noivado, né? Então a gente tem muito, com certeza, a transbordar com vocês. Finanças, investimento, família, relacionamento, né? Negócios. Poucos aqui falaram com relação ao negócio, mas a gente quer que você se transforme, tanto empresarialmente falando, quanto seja um empregado de uma empresa, você também ali dentro pode prosperar e pode melhorar aquilo que você já faz dentro da empresa. E a gente está disposto a fazer isso por você. A gente já está dando as mãos para você, basta você segurar, agarrar forte, porque a gente vai te puxar com força. Então entenda que a mão aqui, ela tem força para puxar você. E é puxar, não é fazer carinho, não. Não, é puxar. Já aviso, a gente é meio chato mesmo, a gente vai pegar no pé, a gente vai querer saber como é que tá. Na Aliança da Riqueza a gente tem um atendimento via WhatsApp, inclusive, individual, mas semanalmente a gente tá junto, semanalmente eu vou querer saber como é que as coisas estão indo, tá conseguindo investir, tá fazendo no passo a passo. Por que as vagas não ficam abertas o tempo inteiro, né? A Elisiane, deixa aí a vaga aberta, quando eu puder, eu entro na Aliança da Riqueza. Por que não dá para ser assim? Porque diferente de outras coisas que você tem aí na internet, a gente tem um atendimento individualizado. Principalmente naquilo que você mais precisa, que é dúvida. É dúvida, é fazer pergunta. Eu poderia colocar um robô para responder a tua pergunta? Poderia. Seria tão bom quanto é o atendimento que a gente tem, que é humano? Nunca, não tem como. Tem uma empatia ali que a inteligência artificial ela não vai conseguir ter. Tem uma eficiência, não em número, não em velocidade, mas de humanidade que a gente não consegue ter com a inteligência artificial. Então a gente faz questão de deixar o atendimento humano ali, para tirar a tua dúvida, para você poder perguntar, para você se sentir acolhido de fato, né? Então é o diferencial da Aliança da Riqueza, além das aulas ao vivo comigo ou com o Carlos,
Semanalmente a gente está junto com vocês para a gente seguir construindo isso que a gente está construindo juntos. Isso é bonito demais, dá muito orgulho de verdade poder ligar a câmera aqui, conversar com a galera, falar daquilo que a gente construiu que é tão bonito, que transforma tantas pessoas. Para mim não são 15 mil em números. São 15 mil inscrições que a gente tem na Aliança da Riqueza. Não, para mim são 15 mil vidas, famílias como a nossa, e o tratamento, a importância que a gente dá para isso é de uma família para outra. E não tem como ser diferente. Não é um curso qualquer. A Aliança da Riqueza é um curso? De jeito nenhum. Não é um lugar que a gente te joga lá com login e senha e você fica perdido, quando tenta falar com alguém não consegue, e aí tá tudo bem porque a tua inscrição já foi, né? Você já se inscreveu, a gente te largou lá. Não. E nem poderia ser assim. Investimento exige mais cuidado, prosperidade exige mais atenção. Esse conteúdo que a gente se propõe a ensinar gera dúvida mesmo, faz parte, é desafiador, mas eu garanto para você, o preço mais caro que você vai pagar é o de ficar de fora, frustrado, não conseguindo realizar todo o sonho que você deveria realizar para você, para os seus filhos. O custo mais caro é você escolher não fazer. E aí lá na frente, daqui, sei lá, 2 anos, 5 anos, você olha para trás e falou, caramba, eu estava numa aula, do nada, entrei lá numa live, um casalzinho estava falando lá e acabei deixando passar. E hoje eu estou frustrado porque eu não atingi resultado diferente, eu não fiz a viagem que eu gostaria de fazer com a minha família, eu não vivi aquilo que eu considero que eu mereceria viver, porque eu não tomei uma decisão que muda tudo. E de fato, uma decisão que você toma a vida inteira, que dá retorno, ela tem esse poder de mudar tudo. Se eu fosse te fazer um convite hoje, o convite seria certamente esse. Tome uma decisão capaz de te trazer um resultado diferente. Uma. Não são 2, não são 3, mas uma decisão. Muda teu rumo, muda tua história. E depois aguenta o tranco que nós vamos te puxar. E depois, meu amigo, você vai enjoar da minha voz, da minha cara. Segura o rojão, viu? Entra e segura o rojão, porque a gente vai puxar forte. É esse o objetivo. A gente existe para você e a gente é movido com o teu resultado. Então, por isso que a gente coloca os nossos depoimentos das pessoas que tiveram a transformação ali, normalmente no começo ou no final dos nossos eventos. Eu estou mudando um pouquinho isso aí, eu quero deixar um painel cheio de milhares e centenas de milhares de pessoas que mandam para a gente as gratificações, que mandam para a gente essa forma de carinho, né, de agradecimento pela mudança que elas tiveram na vida. Sim. Né, e a gente, graças a Deus, Deus tem abençoado bastante a gente com esse poder de transformação. Então, segura, que aqui a gente faz bastante academia para puxar o braço dessa galera pela mão. Fale por você a parte da academia. Ai, meu Deus, tá bom, vamos lá. Gente, bom, você produção, quer finalizar falando de alguma outra forma ou encerramos por aqui? Tá com você. Olha, a mensagem que a gente queria passar isso, ouviu mensagem, né? Foi transmitida. Boa. Eu estou começando a mensagem do Ângelo ali, eu estou começando a ficar rico mentalmente. Esse amigo, é o começo, não tem outro jeito não. Só esse conteúdo aqui já faz você enxergar o mundo de uma forma diferente. E a partir disso, pega o conhecimento que a gente vai dando para você dentro da aliança, mastiga tudo isso daí, coloca em prática na musculatura, no dia a dia, que a tua vida, isso eu te falo com 100% de certeza. Você vai mudar e você vai enriquecer, meu amigo. Fica tranquilo que não tem erro, a conta vai fechar. A conta fecha, é isso aí. Gente, quero agradecer demais a sua presença, a sua atenção, o pessoal que estava no Instagram, o pessoal que estava no YouTube. Elisiane, eu queria assistir de novo a aula toda, cheguei depois, vi do Instagram, mas quero ver no YouTube, talvez a tela fique melhor lá para eu assistir, fique mais agradável. Vamos deixar gravada essa aula? Vamos deixar disponível? Talvez hoje, transmitir hoje às 8 horas da noite, pode ser? Pode ser. Pronto, a gente transmite de novo. Eu queria fazer uma pergunta aqui, a gente está com bastante gente indo online. Vocês gostaram desse bate-papo? Isso é importante. O que vocês acharam? Conta Foi pra a primeira gente. vez que eu venho literalmente no encontro ao vivo. Normalmente eu sou a pessoa dos bastidores. Os nossos aliados aí, eles vão ter um pouco mais de contato comigo, né, dentro da aliança. Eu também sou um mentor ali dentro, sou um professor. Vou estar passando um pouquinho mais sobre posicionamento no mercado digital, sobre empreendedorismo, sobre como que a gente se posiciona como empresa, brand, marca, imagem. Então tudo isso a gente vai poder
ter o contato mais próximo. Mas eu queria saber se vocês gostaram, se faz sentido, porque às vezes vocês não gostaram, e aí eu deixo a Elisiane aqui nos próximos encontros aqui, ela... Podem ser honestos, pode ser honesto, tá? sinceros. Não tem problema não. Mas eu acho que eles gostaram, viu? Pelo que eu já tô lendo ali, YouTube, Instagram, o pessoal gostou. Bacana, gostei, nota 1000. Bom, acho que ninguém falou mal, pelo menos. Ninguém falou mal. Ou vocês foram muito educados, bonzinhos, ou vocês foram sinceros e realmente a aula foi boa. Eu acredito que a aula realmente foi boa. Eu sou honesta, viu? Não tem problema não. Eu gostei muito. Achei que agrega sim. É mais uma visão que vocês vão ter de negócio, a pessoa que está fazendo tudo acontecer no lugar que vocês não veem, é no vídeo que ele não aparece, mas é onde faz toda a engrenagem rodar. Então vocês terem essa experiência é válido, é ouro também, viu? Boa. Então tá bom. Então acho que dá pra gente repetir novos Seguir encontros, assim, novos, com uma nova temática. Às vezes a Isso. gente pode escolher um tema diferente, mas que bom. Entre agora, o pessoal, acho que o pessoal curtiu. Gente, ó, ficamos por aqui. A gente vai colocar essa transmissão às 20 horas para você poder ter a chance de assistir, talvez na íntegra, como você não teve oportunidade agora, vai estar lá no canal do YouTube. Agradeço a tua presença, agradeço a tua atenção. Tome decisões que façam sentido, tome decisões que deem retorno. Para isso, contem com a gente. Até uma próxima.